Você já percebeu como uma única mensagem pode bagunçar emoções que pareciam finalmente em paz? Depois de dias de silêncio, quando você já começava a acreditar que tudo havia terminado, o telefone vibra. O nome aparece na tela. Nesse instante, não é apenas uma conversa que está prestes a acontecer. É uma batalha invisível entre aquilo que o seu coração deseja e aquilo que a sua alma precisa aprender. E talvez o maior erro não seja responder rápido demais, nem ignorar completamente. O verdadeiro erro pode estar em não compreender o significado psicológico daquele silêncio e o motivo pelo qual essa mensagem chegou exatamente agora. Carl Jung acreditava que aquilo que não é conscientizado retorna à nossa vida disfarçado de destino. Então, antes de responder qualquer palavra, existe algo muito mais importante que você precisa enxergar. Existe uma pergunta que quase ninguém faz quando recebe uma mensagem depois de um longo silêncio. Quem realmente mudou durante esse tempo? Foi ele? Ou foi você? Enquanto muitas pessoas passam dias imaginando o que dizer, tentando interpretar cada palavra ou procurando sinais escondidos, esquecem de olhar para o único lugar onde a resposta sempre esteve, dentro de si mesmas. Jung ensinava que os relacionamentos funcionam como espelhos da psique. Muitas vezes, não sofremos apenas pela ausência do outro, mas pela parte de nós que acreditávamos existir somente quando aquela pessoa estava presente. É por isso que uma simples notificação desperta emoções tão profundas. Ela não toca apenas a memória. Ela desperta partes adormecidas da identidade. Talvez você tenha esperado por essa mensagem durante muito tempo. Talvez tenha imaginado esse momento inúmeras vezes, criando diálogos perfeitos, respostas inteligentes ou até cenários de reconciliação. Mas a realidade quase nunca acontece da forma que imaginamos. Quando o silêncio é quebrado, ele traz junto dúvidas, expectativas e medos que estavam escondidos. E é justamente nesse instante que muitas pessoas entregam novamente o controle da própria paz emocional. Elas deixam que uma única mensagem determine seu humor, sua esperança e até o valor que enxergam em si mesmas. Jung nos lembra que aquilo que controla nossas emoções, sem que percebamos, ainda exerce poder sobre nós. E reconhecer isso muda completamente a forma como reagimos. O silêncio nunca é apenas ausência de palavras. Muitas vezes, ele funciona como um espaço onde projeções crescem. Você imagina intenções, cria respostas antes mesmo de recebê-las e transforma pequenas atitudes em grandes significados. A mente tenta preencher os vazios com histórias, porque o inconsciente não suporta permanecer diante da incerteza por muito tempo. Mas será que essa mensagem representa arrependimento, saudade, curiosidade ou apenas uma necessidade momentânea? A resposta não está na tela do celular. Ela começa na maneira como você interpreta aquilo que está vivendo. E é exatamente essa diferença que separa quem reage impulsivamente de quem responde com verdadeira consciência. Ao longo deste vídeo, você descobrirá por que uma mensagem enviada depois de dias de silêncio pode revelar muito mais sobre os conflitos internos de quem escreveu do que sobre os seus próprios sentimentos. Vamos explorar, à luz da psicologia de Carl Jung, como reconhecer as armadilhas emocionais que surgem nesse momento, entender o que realmente está sendo despertado dentro de você e aprender a responder, não movido pelo medo da perda, mas pela força de uma consciência que finalmente deixou de depender da validação de outra pessoa. Porque quando você compreende o significado psicológico desse reencontro inesperado, a pergunta deixa de ser o que devo responder e passa a ser muito mais poderosa. Quem eu escolho ser antes de responder? Antes de continuarmos, eu quero fazer um convite muito especial.
Se este é o tipo de conteúdo que toca a sua alma, desperta reflexões profundas e ajuda você a compreender melhor a si mesmo e os seus relacionamentos, aproveite este momento para se inscrever no canal e deixar o seu like. Esse simples gesto leva esta mensagem a outras pessoas que talvez estejam enfrentando exatamente a mesma dor, as mesmas dúvidas e a mesma busca por respostas que você. E eu também quero deixar uma pequena reflexão para acompanhar você durante este vídeo. Nunca se esqueça de que o seu valor não diminui porque alguém demorou para enxergá-lo. A sua luz não depende da atenção de ninguém para continuar brilhando. Quanto mais você se conhece, mais deixa de correr atrás daquilo que não reconhece a sua essência. Que este vídeo fortaleça o seu coração, traga clareza para a sua mente e lembre você de que a paz que procura sempre começa dentro de si. Seja muito bem-vindo. Agora, vamos juntos descobrir aquilo que Carl Jung tinha a nos ensinar sobre esse momento tão delicado. Depois que o silêncio dura mais do que o esperado, a mente começa a construir histórias que raramente correspondem à realidade. Cada dia sem uma mensagem parece acrescentar um novo significado à ausência, como se o vazio pudesse responder perguntas que jamais foram feitas. Então, quando finalmente o celular vibra e aquela pessoa reaparece, algo acontece dentro de você antes mesmo que consiga ler as palavras. O coração acelera, antigas lembranças despertam e uma parte da sua mente tenta recuperar, em poucos segundos, tudo aquilo que acreditava ter perdido. Carl Jung observava que o inconsciente possui uma extraordinária capacidade de reativar emoções aparentemente adormecidas quando encontra símbolos ligados a experiências marcantes. O nome daquela pessoa na tela deixa de ser apenas um nome. Ele se transforma em um símbolo que desperta desejos, medos, expectativas e projeções construídas ao longo do tempo. É exatamente por isso que responder imediatamente quase nunca significa responder com consciência. Na maioria das vezes, significa apenas obedecer a uma emoção que ainda não foi compreendida. Existe um detalhe que poucas pessoas conseguem perceber. O silêncio não afeta apenas quem espera. Ele também transforma quem se cala. Enquanto você imaginava razões para aquela ausência, o outro também enfrentava conflitos internos que talvez nem consiga explicar. Jung acreditava que cada ser humano trava batalhas invisíveis entre aquilo que deseja demonstrar e aquilo que teme revelar. Muitas pessoas se afastam não porque deixaram de sentir, mas porque não conseguem organizar aquilo que sentem. Outras desaparecem porque acreditam que a distância lhes dará clareza. Algumas simplesmente fogem do próprio medo de criar vínculos profundos. Isso não significa que toda mensagem enviada depois de dias de silêncio seja uma prova de amor ou de arrependimento. Significa apenas que o comportamento humano é infinitamente mais complexo do que a maioria das interpretações impulsivas permite enxergar. Antes de atribuir um significado definitivo ao retorno de alguém, é preciso compreender que toda ação nasce de processos internos que nem sempre chegam à consciência. É justamente nesse ponto que a psicologia de Jung oferece uma das reflexões mais poderosas sobre os relacionamentos. Quando alguém retorna depois de desaparecer, a primeira pergunta não deveria ser por que ele voltou, mas o que essa volta desperta em mim. Essa mudança de perspectiva transforma completamente a experiência. Em vez de colocar toda a atenção sobre o comportamento do outro, você começa a investigar os movimentos da própria alma. Por que essa mensagem provoca tanta ansiedade? Por que surge o medo de responder errado? Por que uma simples conversa parece definir o futuro da sua felicidade? Essas perguntas revelam muito mais sobre sua jornada interior do que sobre as intenções daquela pessoa.
Jung ensinava que aquilo que nos emociona de maneira intensa costuma indicar conteúdos inconscientes pedindo para serem vistos. A mensagem é apenas o gatilho. O verdadeiro acontecimento ocorre dentro de você. Talvez, durante esse período de silêncio, você tenha começado a reconstruir sua rotina. Aprendeu a ocupar os dias, encontrou pequenos momentos de paz e, aos poucos, deixou de olhar o celular, esperando uma resposta que nunca chegava. Então, de repente, tudo parece voltar ao ponto de partida. Mas será que realmente voltou? Ou será que apenas surgiu uma oportunidade para perceber o quanto você mudou? O crescimento emocional raramente é percebido quando tudo está tranquilo. Ele costuma aparecer justamente quando a vida coloca diante de nós aquilo que antes tinha o poder de nos desestabilizar. É nesse instante que descobrimos se evoluímos ou apenas aprendemos a esconder nossos sentimentos. A verdadeira transformação não impede que você sinta emoções. Ela impede que essas emoções decidam o seu destino sem que você participe da escolha. Antes mesmo de pensar na resposta que enviará, existe uma decisão muito mais importante esperando por você. Você responderá a partir da carência ou da consciência. Essa diferença parece pequena, mas determina completamente o rumo da conversa que está prestes a acontecer. Quem responde movido pela necessidade de recuperar alguém costuma entregar rapidamente o próprio equilíbrio. Quem responde a partir da consciência preserva aquilo que conquistou durante o silêncio, a capacidade de escolher em vez de apenas reagir. E é exatamente aqui que começa a maior lição, inspirada por Carl Jung, sobre esse momento tão delicado. O silêncio nunca foi apenas uma pausa entre duas mensagens. Ele foi um espelho. E aquilo que você enxergou nesse espelho pode definir não apenas a próxima conversa, mas também a maneira como viverá todos os seus relacionamentos daqui para frente. O primeiro impulso de quase todo ser humano diante de uma mensagem inesperada é procurar nela uma resposta definitiva. Ele voltou porque sente minha falta. Ele voltou porque finalmente percebeu o meu valor. Ou, ao contrário, ele só quer brincar comigo novamente. A mente busca certezas, porque a incerteza gera desconforto. No entanto, Carl Jung lembrava que aquilo que chamamos de realidade muitas vezes é apenas uma interpretação construída pelo nosso inconsciente. Antes mesmo de compreender o que o outro quis dizer, nossa psique já preencheu os espaços vazios com expectativas, medos e experiências do passado. É por isso que duas pessoas podem receber exatamente a mesma mensagem e reagir de formas completamente diferentes. O texto enviado pode ser idêntico, mas o significado nasce da história emocional de quem o recebe. E compreender essa diferença é o primeiro passo para não se tornar prisioneiro das próprias projeções. A projeção ocupa um lugar central na obra de Jung, porque ela explica por que tantas pessoas sofrem mais com aquilo que imaginam do que com aquilo que realmente aconteceu. Quando alguém desaparece por dias e retorna de repente, existe uma enorme tentação de transformar esse gesto em uma confirmação de todos os nossos desejos. Se havia esperança, enxergamos arrependimento. Se havia medo, enxergamos rejeição. Se havia insegurança, enxergamos manipulação. O problema é que raramente fazemos uma pausa para perguntar se estamos vendo a pessoa como ela realmente é ou apenas como precisamos que ela seja. Essa é uma das armadilhas mais silenciosas dos relacionamentos. Muitas vezes, não nos apaixonamos apenas pelo outro, mas também pela história que construímos sobre ele dentro da nossa mente. Enquanto você tenta descobrir as intenções daquela mensagem, talvez exista uma pergunta muito mais importante esperando para ser respondida. Durante os dias de silêncio, você aprendeu a viver sem aquela pessoa ou apenas aprendeu a suportar a espera? Existe uma diferença profunda entre essas duas experiências.
Suportar significa contar os dias até que algo aconteça. Aprender a viver significa reconstruir a própria identidade, mesmo sem garantias de que o outro voltará. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho pelo qual o ser humano deixa de depender exclusivamente da validação externa para encontrar um centro dentro de si mesmo. Esse caminho não elimina o desejo de amar, nem o sonho de compartilhar a vida com alguém. Ele apenas impede que a felicidade fique completamente nas mãos de outra pessoa. É justamente por isso que responder imediatamente nem sempre representa maturidade emocional. O silêncio anterior ofereceu algo precioso: tempo. Tempo para observar suas emoções, reorganizar prioridades e descobrir quem você se tornou sem aquela presença constante. Se você ignora todo esse aprendizado no instante em que recebe uma mensagem, corre o risco de entregar novamente o controle da própria paz. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos conscientemente retorna repetidamente em nossa vida. Se a ansiedade continua comandando suas escolhas, o padrão tende a se repetir, independentemente de quem esteja do outro lado da conversa. O verdadeiro desafio não é responder rápido nem demorar de propósito. O verdadeiro desafio é responder sem abandonar a pessoa que você se tornou durante a ausência. Talvez o outro espere encontrar exatamente a mesma versão de você que existia antes do silêncio. Talvez imagine que bastará uma mensagem para que tudo volte ao lugar onde ficou interrompido. Mas a vida raramente permanece imóvel enquanto esperamos. Pessoas amadurecem, feridas cicatrizam e a consciência se transforma. E essa transformação muda completamente a energia de um reencontro. Quando você deixa de agir movido pelo medo de perder alguém, passa a agir guiado pelo respeito por si mesmo. Essa mudança é sutil, quase invisível, mas profundamente poderosa. E existe um motivo pelo qual isso altera toda a dinâmica da relação. No próximo momento da nossa jornada, você entenderá por que o silêncio não revelou apenas quem ele é. Ele também revelou algo muito maior sobre quem você escolheu se tornar. Existe um momento em que toda relação deixa de depender das palavras e passa a revelar sua verdadeira natureza através das atitudes. O silêncio faz exatamente isso. Ele retira as distrações, elimina as promessas e expõe aquilo que cada pessoa faz quando não há ninguém observando. Enquanto muitas pessoas enxergam o silêncio apenas como uma ausência dolorosa, Carl Jung nos convida a vê-lo como um espaço simbólico de transformação. Assim como uma semente permanece escondida sob a terra antes de romper a superfície, grande parte das mudanças mais importantes da psique acontece longe dos olhos. Você talvez tenha acreditado que nada estava acontecendo durante aqueles dias, mas, na realidade, tanto você quanto a outra pessoa estavam sendo moldados por experiências internas que dificilmente poderiam ser expressas em palavras. A questão é que nem toda transformação produz maturidade. Algumas apenas fortalecem os mesmos padrões que já existiam. É por isso que a mensagem que chega depois de um longo silêncio nunca deve ser analisada isoladamente. Ela faz parte de uma sequência muito maior. Pergunte a si mesmo: essa pessoa voltou assumindo responsabilidade pelas próprias atitudes ou simplesmente reapareceu como se nada tivesse acontecido? Existe uma enorme diferença entre buscar uma reconexão verdadeira e apenas interromper o vazio momentâneo. Jung afirmava que o crescimento psicológico exige confronto com a própria sombra, aquela parte da personalidade que preferimos esconder porque nos causa desconforto. Quem não enfrenta a própria sombra tende a repetir comportamentos sem sequer perceber. Assim, uma mensagem pode parecer um recomeço, quando na verdade é apenas a continuação do mesmo ciclo emocional. A consciência
nasce justamente quando deixamos de olhar apenas para as palavras e começamos a observar a coerência entre intenção, comportamento e responsabilidade. Talvez você esteja esperando um pedido de desculpas, uma explicação convincente ou uma declaração capaz de justificar todos os dias de ausência. Esse desejo é profundamente humano. Todos nós queremos encontrar sentido para aquilo que nos feriu. No entanto, Jung lembrava que a necessidade excessiva de explicações pode esconder uma dificuldade maior. Aceitar que nem todas as respostas virão da outra pessoa. Algumas só podem ser encontradas dentro de nós. Há momentos em que o silêncio do outro revela mais sobre os limites dele do que sobre o seu valor. Quando você compreende isso, deixa de medir sua importância pela frequência das mensagens recebidas. Você percebe que o seu valor não aumenta quando alguém retorna e não diminui quando alguém se afasta. Essa consciência não elimina a dor, mas impede que ela destrua a sua identidade. Existe também um detalhe que costuma passar despercebido. Muitas pessoas acreditam que responder com frieza demonstra força, enquanto responder imediatamente demonstra fraqueza. Jung provavelmente enxergaria essa ideia de maneira diferente. A verdadeira força não está na estratégia usada para impressionar alguém. Ela está na autenticidade. Se você responde apenas para provocar ciúmes, despertar culpa ou recuperar o controle da situação, continua preso ao mesmo jogo emocional. A individuação não consiste em vencer uma disputa de poder, mas em libertar-se da necessidade de provar constantemente o próprio valor. Quando você age alinhado com aquilo que realmente é, deixa de buscar aprovação e passa a construir relações baseadas em verdade e não em manipulação. E talvez seja exatamente isso que torne esse momento tão decisivo. A mensagem que chegou ao seu celular não representa apenas uma oportunidade de conversar novamente. Ela representa um teste silencioso da pessoa que você se tornou durante a ausência. Você continuará reagindo como reagia antes ou finalmente responderá a partir de uma consciência mais madura? Essa escolha definirá muito mais do que o futuro dessa relação. Ela revelará o estágio da sua própria jornada interior. Porque quando a alma começa a despertar, ela já não corre atrás de qualquer resposta. Ela aprende primeiro a escutar a própria verdade. E é nesse ponto que a psicologia de Carl Jung revela uma das lições mais profundas sobre o amor. Toda relação saudável começa quando você deixa de abandonar a si mesmo para manter alguém por perto. Há uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga essa mensagem. E se o verdadeiro significado desse reencontro não estiver na intenção de quem escreveu, mas na oportunidade que a vida está oferecendo para você? Carl Jung acreditava que certos acontecimentos surgem em momentos específicos porque dialogam com aquilo que está acontecendo no interior da nossa psique. Não se trata de acaso, mas da possibilidade de enxergar algo que antes permanecia oculto. Talvez essa mensagem não tenha chegado apenas para reabrir uma conversa. Talvez ela tenha chegado para revelar se você continua sendo guiado pelas mesmas feridas ou se finalmente desenvolveu a capacidade de agir com consciência. A diferença entre essas duas posturas parece pequena, mas transforma completamente o rumo de qualquer relacionamento. Quando alguém reaparece depois de dias de silêncio, é natural que a memória selecione apenas os momentos bons. O inconsciente costuma suavizar lembranças dolorosas e ampliar experiências que despertaram prazer ou esperança. Esse mecanismo faz com que muitas pessoas sintam saudade não exatamente da relação que viveram, mas da versão idealizada que construíram ao longo do tempo. Jung alertava que a idealização é uma das formas mais comuns de projeção.
Colocamos no outro qualidades que pertencem aos nossos próprios desejos e, sem perceber, deixamos de enxergar a pessoa como ela realmente é. Por isso, antes de responder qualquer mensagem, vale a pena perguntar a si mesmo: estou conversando com quem essa pessoa é hoje ou apenas com a imagem que criei dentro da minha mente? Essa resposta pode evitar muitas decepções futuras. Existe também uma armadilha emocional extremamente silenciosa. Quando alguém volta a falar com você, pode surgir a sensação de que agora tudo finalmente fará sentido. Como se aquele contato tivesse o poder de apagar noites mal dormidas, dúvidas acumuladas e dias de espera. Mas a verdadeira cura não acontece porque alguém reapareceu. Ela acontece quando você deixa de depender dessa presença para sentir paz. Jung ensinava que aquilo que buscamos desesperadamente fora de nós geralmente representa uma parte esquecida da nossa própria personalidade. Enquanto você acreditar que somente essa pessoa pode devolver sua felicidade, continuará entregando a ela um poder que nunca deveria ter saído das suas mãos. O amor saudável aproxima duas pessoas inteiras. Ele não existe para completar quem abandonou a si mesmo. Talvez você perceba durante essa conversa que a outra pessoa continua exatamente igual. Ou talvez descubra que ela realmente mudou. Em ambos os casos, existe uma responsabilidade que pertence somente a você. Observar os fatos sem permitir que o medo ou a carência distorçam aquilo que está acontecendo. Maturidade emocional não significa desconfiar de todos nem acreditar em qualquer promessa. Significa permitir que o tempo revele aquilo que as palavras ainda não conseguem provar. Pessoas conscientes não têm pressa para definir o futuro de uma relação. Elas entendem que confiança não nasce de uma única conversa, mas da repetição constante de atitudes coerentes. E essa paciência é uma das maiores demonstrações de respeito pela própria paz. No próximo momento da nossa jornada, chegaremos ao ponto mais profundo dessa reflexão inspirada em Carl Jung. Você descobrirá por que algumas mensagens têm o poder de despertar emoções tão intensas, mesmo quando acreditávamos ter seguido em frente, e entenderá como transformar esse reencontro em um marco de crescimento interior, em vez de permitir que ele se torne apenas mais um ciclo de expectativas e frustrações. Porque, no fim das contas, a questão nunca foi apenas saber o que responder. A verdadeira pergunta sempre foi esta: a pessoa que vai responder essa mensagem ainda é a mesma que sofreu com o silêncio? Ou finalmente encontrou dentro de si uma força que ninguém mais pode tirar? Existe um momento na vida em que percebemos que algumas mensagens chegam tarde demais para mudar quem nos tornamos, mas chegam exatamente na hora certa para revelar o quanto evoluímos. Carl Jung dizia que a consciência nasce quando deixamos de viver no automático e começamos a observar os movimentos da própria alma. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. O retorno dessa pessoa não precisa ser visto apenas como uma possibilidade de reconciliação. Ele pode representar o encerramento de um ciclo antigo e o início de uma forma completamente diferente de amar. Afinal, o verdadeiro crescimento não acontece quando conseguimos fazer alguém voltar. Ele acontece quando descobrimos que nossa paz já não depende dessa volta. Essa é uma liberdade silenciosa, mas profundamente transformadora. Ao longo da vida, somos levados a acreditar que o amor consiste em nunca desistir de alguém. No entanto, Jung nos convida a enxergar uma dimensão mais profunda desse sentimento. Amar não significa perder a própria identidade para manter um vínculo. Amar também exige consciência, limites e respeito por aquilo que somos. Quando você responde a uma mensagem sem abandonar seus valores, sem ignorar aquilo que aprendeu durante a ausência e sem sacrificar novamente sua tranquilidade, algo extraordinário acontece.
Você deixa de agir movido pelo medo da solidão e passa a agir guiado pelo amor próprio. Essa mudança é quase invisível para quem olha de fora, mas transforma completamente a qualidade das relações que você constrói dali em diante. Talvez essa conversa termine em uma reconciliação sincera. Talvez termine apenas como um diálogo respeitoso. Ou talvez revele que os caminhos realmente seguiram direções diferentes. Independentemente do resultado, existe uma vitória que ninguém poderá tirar de você: a capacidade de permanecer fiel à própria consciência. Jung acreditava que cada experiência difícil possui o potencial de ampliar quem somos. As dores que enfrentamos não existem apenas para nos machucar. Elas também podem despertar aspectos da nossa personalidade que jamais conheceríamos em tempos de tranquilidade. O silêncio que um dia pareceu um castigo pode ter sido, na verdade, o espaço necessário para que você encontrasse uma versão mais forte, mais serena e mais consciente de si mesmo. Quando você compreender isso profundamente, deixará de enxergar as mensagens como testes do seu valor. Elas passarão a ser apenas oportunidades para observar o seu próprio crescimento. Você não precisará mais responder para provar que superou, nem ignorar para demonstrar força. Suas escolhas nascerão da serenidade e não da necessidade de causar impacto. Essa é uma das maiores conquistas da individuação descrita por Jung. Tornar-se uma pessoa cuja paz interior não depende das reações externas. E quando essa paz finalmente se estabelece, os relacionamentos deixam de ser campos de batalha emocional e passam a ser encontros entre duas pessoas que escolheram caminhar juntas, e não porque precisam uma da outra para existir, mas porque desejam compartilhar a própria verdade. É justamente por isso que a resposta mais importante nunca será aquela que você enviará pelo celular. A resposta mais importante será aquela que dará a si mesmo diante do espelho da própria consciência. Quando você aprende a escutar a própria alma, antes de escutar o medo, descobre que nenhuma ausência é capaz de diminuir aquilo que realmente tem valor. E é nesse ponto que Carl Jung nos deixa uma das reflexões mais poderosas de todas. Tudo aquilo que acontece em nossos relacionamentos pode se tornar um caminho para o autoconhecimento, desde que tenhamos coragem de olhar para dentro antes de procurar respostas do lado de fora. Assim, qualquer mensagem recebida depois de dias de silêncio deixa de ser apenas um reencontro com outra pessoa e se transforma, acima de tudo, em um reencontro consigo mesmo. Mas existe um aspecto da psicologia humana que Carl Jung considerava decisivo e que poucas pessoas observam quando um vínculo parece renascer. Nenhuma relação pode florescer de forma saudável se continuar sustentada pelas mesmas feridas que a fizeram adoecer. É muito comum acreditar que basta uma conversa sincera para reconstruir a confiança. Porém, a verdadeira transformação exige algo muito mais profundo. Ela exige que cada pessoa reconheça os próprios padrões inconscientes. Sem esse reconhecimento, o passado não desaparece. Ele apenas muda de roupa e volta a se manifestar em novas situações. É por isso que tantas histórias parecem repetir exatamente os mesmos conflitos, apenas com palavras diferentes. A alma sempre tenta concluir aquilo que a mente insiste em evitar. Quando você perceber que não precisa mais convencer ninguém do seu valor, experimentará uma liberdade que poucas pessoas conhecem. Jung afirmava que aquilo que buscamos desesperadamente nos outros costuma revelar uma necessidade que ainda não desenvolvemos dentro de nós. Enquanto esperamos que alguém nos escolha para finalmente nos sentirmos suficientes, permanecemos presos a uma dependência invisível. Mas quando aprendemos a reconhecer nosso próprio valor, algo extraordinário acontece. Deixamos de implorar por presença e começamos a valorizar reciprocidade. Essa mudança altera completamente a energia dos relacionamentos,
porque quem encontrou o próprio centro já não aceita conexões baseadas apenas na insegurança ou no medo da perda. Talvez a maior pergunta nunca tenha sido por que ele demorou para mandar mensagem. A verdadeira pergunta é: o que você descobriu sobre si mesmo durante esse silêncio? Houve um tempo em que uma simples notificação era capaz de controlar seu humor durante todo o dia. Hoje, talvez ela ainda desperte emoções, mas já não determina quem você é. Esse é um dos sinais mais claros de amadurecimento psicológico. Não significa que você deixou de sentir. Significa apenas que seus sentimentos deixaram de comandar todas as suas decisões. E essa diferença representa um enorme passo no caminho da individuação descrito por Jung, onde a consciência passa a conduzir a vida no lugar dos impulsos inconscientes. Se essa pessoa permanecer em sua vida, que seja porque ambos escolheram construir algo novo e não porque tentam reviver um passado que já não existe. Se ela partir novamente, que isso não leve consigo a paz que você conquistou. Nenhum relacionamento saudável exige que você abandone a própria essência para manter alguém por perto. Pelo contrário, os vínculos mais profundos nascem quando duas pessoas se encontram sem máscaras, conscientes das próprias imperfeições e dispostas a crescer juntas. O amor verdadeiro não aprisiona, ele amplia a consciência e fortalece a identidade de cada um. E é justamente nesse ponto que nossa reflexão alcança o momento mais importante. Você já possui tudo o que precisa para olhar essa situação com novos olhos. A partir daqui, resta apenas uma última peça para completar essa jornada. Compreender como transformar esse aprendizado em uma decisão definitiva para sua vida emocional. Essa é a reflexão que ficará para a conclusão, onde todas as ideias se unirão em um encerramento profundo e inesquecível. Talvez, quando este vídeo começou, você acreditasse que a grande questão era descobrir qual seria a resposta perfeita para enviar depois de dias de silêncio. Mas ao caminhar por essa reflexão inspirada em Carl Jung, tornou-se evidente que a verdadeira resposta nunca esteve apenas na conversa que acontece entre duas pessoas. Ela sempre esteve no diálogo silencioso que acontece dentro de você. O silêncio do outro pode despertar inseguranças, expectativas e lembranças, mas também pode revelar algo infinitamente mais valioso. A pessoa que você se tornou enquanto aprendia a conviver com a ausência. E quando essa descoberta acontece, você deixa de buscar desesperadamente sinais externos para finalmente confiar na própria consciência. A vida colocará muitas pessoas diante do seu caminho. Algumas permanecerão por anos. Outras aparecerão apenas para despertar partes da sua alma que ainda precisavam ser conhecidas. Jung nos ensinou que nenhum encontro é completamente inútil quando estamos dispostos a aprender. Até mesmo as despedidas carregam um significado que vai muito além da dor que sentimos no momento. Talvez aquela mensagem tenha chegado para reabrir uma história. Talvez tenha chegado apenas para encerrá-la definitivamente. Mas qualquer que seja o destino dessa relação, não permita que ele seja mais importante do que o destino da sua própria evolução. Quem aprende a caminhar em direção a si mesmo jamais volta a se perder completamente em outra pessoa. Existe uma paz que nasce quando você compreende que o amor verdadeiro nunca exige que você abandone sua dignidade, sua essência ou sua tranquilidade para ser aceito. Essa paz não elimina a saudade, não impede que o coração acelere e nem faz desaparecer o desejo de compartilhar a vida com alguém especial. Ela apenas transforma a maneira como você ama. Você deixa de amar por necessidade e passa a amar por escolha. Deixa de correr atrás por medo de perder e começa a caminhar ao lado apenas de quem também escolhe caminhar com você. Essa é uma das maiores conquistas da consciência. Descobrir que o amor mais importante não é aquele que chega para completar você, mas aquele que encontra você inteiro.
Antes de encerrar, quero deixar uma reflexão que talvez permaneça ecoando em sua mente muito depois que este vídeo terminar. Sempre que alguém voltar para a sua vida, depois de um longo silêncio, não pergunte primeiro por que essa pessoa voltou. Pergunte a si mesmo quem você se tornou durante a ausência. Porque essa resposta vale muito mais do que qualquer explicação que o outro possa oferecer. As pessoas entram e saem da nossa história, mas a consciência que construímos permanece. E no fim, é ela que determina se viveremos repetindo os mesmos ciclos ou escrevendo um capítulo completamente novo. Se esta mensagem encontrou espaço no seu coração, permita que ela continue sua jornada. Deixe o seu like para que este conteúdo alcance outras pessoas que também estejam tentando compreender seus próprios sentimentos. Compartilhe nos comentários a frase "Eu escolho a minha paz" e conte de qual cidade e estado você está assistindo. Porque será uma alegria saber que estamos refletindo juntos, mesmo estando em lugares diferentes. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir essas palavras e inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco por essa jornada de autoconhecimento inspirada nos ensinamentos de Carl Jung. E nunca se esqueça desta verdade. Quem aprende a escutar a própria alma deixa de implorar por respostas do mundo, porque descobre que a maior liberdade não é fazer alguém voltar. É nunca mais abandonar a si mesmo.